1980, por todo o país rebentam petardos. É anunciada a criação das Forças Populares 25 de Abril. Querem derrubar o regime e implantar o socialismo. Começa então uma década de terrorismo. Assaltos, emboscadas, atentados, explosões. Morrem 18 pessoas. Recordamos os crimes das Forças Populares 25 de Abril, uma organização terrorista de extrema-esquerda que operou em Portugal durante quase uma década. Foram vários os assaltos, homicídios, atentados à bomba que resultaram na morte de 18 pessoas. Hotel Saraiva de Carvalho, herói do 25 de Abril, foi acusado de ser um dos vilões das FP25. Falemos das FP25, que surgiram há exatamente 41 anos com uma operação de rebentamento de petardos em todo o país e a distribuição de um manifesto. O objetivo era claro e assumido: derrubar o regime. Foi no período pós-revolucionário que as Forças Populares 25 de Abril aglutinaram os setores mais radicais da extrema-esquerda, vozeando um manifesto de descontentamento com a evolução política do país. Este desagrado foi evidenciado na documentação da apresentação pública da organização, Manifesto ao Povo Trabalhador, datado de abril de 1980. As alusões àquilo que a organização considerava serem desvios graves à Constituição de 1976, nomeadamente o abandono do socialismo, o abandono da reforma agrária ou a perda de expressão e peso decisório da vontade popular. As Forças Populares 25 de Abril contrapunham um modelo de democracia popular assente em assembleias e conselhos de base, o chamado basismo ou conselhismo, um pouco à semelhança dos modelos de inspiração líbia ou cubana. A figura de maior notoriedade associada a este movimento foi Hotel Saraiva de Carvalho, coronel de artilharia português e considerado o principal estratega do 25 de abril de 1974. Foi com o intuito de compreender melhor esta década caracterizada pela violência terrorista que conversamos com Manel Castelo Branco, uma das vozes mais preponderantes e ativas na respectiva comunicação histórica deste período fatídico e filho de Gaspar Castelo Branco, diretor-geral dos Serviços Prisionais, que foi assassinado à bala pelas FP25 a 15 de fevereiro de 1986, à porta de sua casa em Lisboa. Bom, não era só o Hotel que não tinha formação política. Eu diria que a maioria dos capitães de Abril não tinha qualquer tipo de formação política. Ainda hoje vemos muitas incoerências, enfim, já hoje já sobram poucos, mas nos outros capitães de Abril, não tendo nenhum deles entrado na violência, tendo alguns entrado em algum tipo de radicalismo político, só o Hotel é que entrou na violência e no terrorismo. Portanto, isto claramente nenhum deles tinha formação política e, portanto, foram eles próprios bebendo do que ouviam e do que estava ao seu lado. E esse foi talvez um dos problemas que o pós-revolução teve, quer dizer, cada um seguiu um rumo diferente, sendo o do Hotel, a certa altura viu-se com muito poder, inclusive nas eleições, mesmo já depois do COPCOM e de todo aquilo que ele fez como comandante da região militar de Lisboa, ainda teve 16,5% nas eleições presidenciais. É um bom resultado ainda. É um bom resultado, se compararmos que o PC na altura teve 4%, o Otávio Pato, o candidato do PC, teve 4%. Só que depois as pessoas aperceberam-se, não é? Depois ele teve... Aquilo era ainda um bocadinho o efeito euforia revolucionária, digamos, a maioria rejeitou o Hotel. Sim. E acontece que 4 anos depois, em 1980, então teve 1,5%. É metade do que teve este ano o Tino de Rãs. Exato. Isso é revelador, não é? Do descrédito. E, portanto, e foi aí que o Hotel entrou na violência política. Agora, há aqui uma coisa que também é importante tocar. O Hotel não era o cérebro e o mastermind das FPs 25. O Hotel era a marca, era... O Oscar, não é? Tipo uma parte... O Oscar era o código, sim, mas... esquecendo a parte administrativa e organizativa, pensando qual é a razão porque o Hotel lá estava. O Hotel estava lá porque tinha uma notoriedade imensa, porque ainda tinha algum tipo de contactos em setores mais radicais, e esta notoriedade
era vista como positiva por parte dos dirigentes das FPs 25. Agora, o facto de ele não ser o mentor não significa que ele não tivesse ou que não conhecesse as atividades das FPs 25. Ele, obviamente, sempre negou pertencer às FPs 25, ele assume ter pertencido ao projeto global, mas recusa ter pertencido às FPs 25, mas as provas foram sempre absolutamente inequívocas. Ainda hoje, se pegássemos nas provas recolhidas pela acusação, o hotel voltaria a ser condenado. Bastava pegar o que está nas sentenças e voltaria a ser condenado. Aliás, é curioso, porque o hotel foi condenado no Tribunal Criminal a 15 anos, depois, quando foi para a relação, a pena foi agravada para 18 anos, e no Supremo baixou para 17. E mesmo quando a sentença subiu ao Tribunal Constitucional, nunca os factos estiveram em dúvida. Portanto, na prática, o hotel foi condenado por 3 tribunais. Exato. A sentença foi confirmada por 3 tribunais. Aliás, há uma reunião também, isto vem descrito nos autos, a famosa reunião do conclave, que aconteceu na Serra da Estrela. Exato, estavam mascarados, não é? Tipo assim. Estavam mascarados. O hotel estava presente e tinha o capuz número 7. Exatamente. E há várias depois dissidentes. Eu não lhes chamava arrependidos, porque acho que nenhum deles é arrependido. Mas foram dissidentes. Nenhum deles veio falar. Arrependimento, não é? Falou porque achou que desta forma atenuaria, não é? Atenuaria a pena. Mas isto depois confirmado pelos dissidentes e pelos próprios cadernos. Exato. O hotel tinha escrito no caderno: eu contento-me com o perfil do inimigo a abater. Ele, aliás, não usava a expressão inimigo, usava in, e vale a pena aqui também explicar que no dia a seguir à sua detenção, ou nos dias a seguir à sua detenção, o juiz Martim Almeida Cruz esteve a traduzir o caderno com ele, em que ele explicava o que é que era cada uma das siglas, a quem é que era cada uma das pessoas, porque cada pessoa tinha um pseudónimo, digamos, não é? E quem é que era, o hotel era o Oscar, havia outro que era o António, o José, etc. E ele identificou cada uma destas pessoas. Ora, isto não é de quem não tem conhecimento do que eram as FPs 25 ou do que as FPs 25 faziam. Claro, evidentemente. Estes episódios de violência extrema deveriam ser ensurdecedores face à violência perpetrada num contexto democrático. Porém, a ignorância deste momento histórico afigura-se relativamente comum, sendo mesmo inteiramente desconhecido pela maioria das gerações mais recentes, seja pela ausência curricular nas respectivas disciplinas ou mesmo devido à complexidade do processo, pois foram-se verificando várias interpretações erróneas e incoerências na sucessão de eventos por parte das mais variadas figuras públicas. É verdade que houve um branqueamento, mas parte do branqueamento, houve uma parte que foi ostensiva, foi pensada, e houve outra parte que foi como não havia ninguém a contar a história. Ou seja, durante muito tempo era a única pessoa que falava sobre o tema, como não havia ninguém a contar a história, o assunto foi morrendo e com os argumentos de quem o branqueava, e a certa altura entrou no esquecimento. Portanto, há aqui com certeza uma parte que foi pensada, planeada, mas há aqui uma parte que foi desistência, passividade e que entrou naturalmente no esquecimento. Para nós termos a noção, no dito julgamento dos crimes de sangue, e isto está nos arquivos da RTP, vocês podem lá ver, em que a juíza diz claramente: aqui estão as pessoas, estão os dirigentes das FPs 25 e os operacionais, e diz isto claramente, de uma forma bastante detalhada. O hotel sai cá para fora e vem dizer que se provou que ele estava inocente, que não tinha nada a ver com as FPs 25, e o próprio jornalista
Eu tenho no meu canal YouTube lá exatamente essa reportagem. O jornalista da TVI confirma que o hotel tinha sido absolvido sem ter feito a outra parte do descritivo. No final da audiência, a juíza afirmou que os restantes arguidos foram absolvidos porque o tribunal não conseguiu dar como provado os factos, mas a juíza salientou que houve homicídios que foram praticados. A única coisa que o tribunal não conseguiu foi provar a razão pela qual eles saíram absolvidos. Vamos cá ver, isto é um processo particularmente complicado, difícil, portanto, não há aqui necessariamente uma atitude pensada, premeditada de branqueamento. Há aqui uma parte que tem a ver com a complexidade jurídica do próprio processo. Mas, vocês não se lembram, mas nos anos 90 havia o Diário Popular, o Diário de Lisboa, que era um jornal praticamente, até à privatização, praticamente alinhado com o UDP. O Diário Popular andava entre o PS e o PC. O Diário de Notícias, o jornal era um PS esquerda. O Diário de Notícias variava, mas era um PS esquerda. Portanto, o nosso panorama de comunicação era maioritariamente alinhavo à esquerda e à extrema-esquerda. Só havia o Independente, não é? Que surgiu. Não, havia, antes do Independente, havia o Tempo, havia o Diabo, depois surgiu o Semanário, que durou pouco tempo, porque a certa altura o Semanário foi ultrapassado pelo Independente. Mas havia mais do que isso, havia o Tempo, havia o Tempo e havia o Dia, mas a maioria do panorama, ou se formos ver por número de exemplares vendidos, claramente os jornais alinhados à esquerda, e quando dizemos alinhados à esquerda, eram alinhados a uma esquerda muito ideológica, não era alinhado a um centro-esquerda, era alinhado a uma esquerda com uma base ou com uma origem quase na extrema-esquerda, alguns deles. Bom, portanto, esta parte, obviamente, que manipulava um bocadinho a informação. Eu vou-vos dar aqui outro exemplo. Havia um jornalista no Expresso, que era o Celestino Amaral, que já morreu, mas enfim, mas isso não me impede de falar de toda a sua desonestidade intelectual. O Celestino Amaral é um jornalista que é contratado no Expresso, vindo diretamente de um órgão de informação que se chamava Página 1. O Página 1 era o órgão de informação oficial do PRP-BR. E era este senhor que escrevia no Expresso sobre as FPs 25. Para terem uma noção, uma semana depois do meu pai morrer, eu escrevia que podia ter sido assassinado pela extrema-direita, que não existia, que não estava ativa, ou quando o agente da PJ, Álvaro Militão, foi morto à queima-roupa numa perseguição, eu escrevia que tinha sido morto num acidente de carro. Além de outras, enfim, se formos ver as entrevistas que ele fez, que era o Hotel, que era a Isabel do Carmo, Carlos Antunes, etc., eram de uma manipulação assustadora. Não era o único, havia outro, que era o Rui Pereira, que curiosamente aí do Porto, que eu vivo, penso que é Rui Pereira, e esse então tinha ligações ao Henri Batasuna, de tal maneira que o Expresso chegou a anunciar o cessar-fogo entre o Estado espanhol e a ETA, mesmo antes dos jornais espanhóis. E isso está, aliás, bastante bem descrito no livro do Diogo Noivo, que é uma história da ETA. É um livro que eu aconselho a ler para quem quiser saber sobre o terrorismo espanhol, está particularmente bem feito. A verdade é que a Polícia Judiciária prontamente conheceu algumas das atividades das FP 25 de Abril, já que muitos dos seus membros e dirigentes tinham origem nas PRP, Brigadas Revolucionárias, cuja deriva de extremismo, radicalidade e perigosidade
tinha sido seriamente abalada com a Operação Policial de 1978 e que resultou na prisão dos dirigentes Carlos Antunes e Isabel do Carmo. A violência armada das PRP, consumada com 2 assassinatos e dezenas de assaltos a bancos e atentados à bomba, serviu de prenúncio daquilo que viria a ser o infame Projeto Global e as FP 25 de Abril. O Projeto Global articulava várias componentes legais e outras clandestinas. Uma componente político-legal consubstanciada num partido político, a Força de Unidade Popular. Estrutura civil armada, FP 25 de Abril, responsável pelas ações armadas e violentas, designadamente assaltos, raptos, execução de atentados e assassinatos. Componente quartéis, liderada por Otelo e que visava recrutar militares para o movimento. E, finalmente, a componente Oscar, que, fazendo uso da alcunha de Otelo na guerra colonial, capitalizava da sua elevada notoriedade, procurando atrair elementos da sociedade civil, fazendo com que as FP 25 de Abril se tornassem numa organização mais estruturada, com objetivos políticos mais definidos, com maior financiamento, as chamadas recolhas de fundos, e muito mais violenta e mortífera. As FPs 25, como sabemos, nascem numa cisão do PRP-BR. O PRP-BR foi um grupo também terrorista, criado em 1973 por Isabel do Carmo e Carlos Antunes, cuja atividade se prolongou basicamente até 1979, 80, mas que foram seriamente dilapidados em 1978 com a prisão de Isabel do Carmo e Carlos Antunes. Bom, o PRP-BR tinha um conjunto de pessoas, a maioria delas transitou para as FPs 25, e essas pessoas, elas próprias, já tinham beneficiado de um indulto que aconteceu em 1982. A Isabel do Carmo e o Carlos Antunes. A Isabel do Carmo, o Carlos Antunes e todos aqueles que vinham, todos aqueles, o Goulart, o Goberno Lopes, e todos aqueles que vinham do PRP-BR e que radicalizaram a sua postura e criaram as FPs 25. Portanto, as FPs 25 é uma cisão radical do PRP-BR. Bom, isto é o primeiro ponto aqui que é importante reter, é a maioria dos membros das FPs já tinha beneficiado de um indulto presencial. Um indulto pelo presidente Ramalhianes, feito, curiosamente, em pleno governo AD e contra o próprio governo AD, que até aqui com uma curiosidade, o primeiro-ministro era o Francisco Pinto Balsemão, que curiosamente tinha um primo, enfim, não sei se direito, se mais afastado, que pertencia ao PRP-BR. Mas o próprio governo foi sempre contra o indulto, que era o primo que se chamava, se não me engano, Carlos Francisco Pinto Balsemão. Bom, portanto, a maioria dos membros já tinha beneficiado do indulto, ainda assim radicalizou o discurso, criando as FPs 25. Há uma primeira decisão no PRP-BR que acontece em 78, quando resolvem matar um dissidente da organização, que era o José Plácido. Mataram também um agente da PJ no Porto, numa operação policial. Portanto, é absolutamente falso aquilo que a Isabel do Carmo diz de que o PRP-BR não matou ninguém, matou 2 pessoas. Eu agora de cor não sei o nome do agente da PJ, mas matou 2 pessoas. Apareceu recentemente num jornal qualquer que eu li online, 2 polícias, ex-colegas dele, a falarem disso, acho eu. Talvez, sim, isso está pesquisando na net, não é óbvio, mas sim. E é quando se dá o assassinato do José Plácido que se cria a grande cisão de uma parte dos operacionais, quer dizer, o Carlos Antunes e a Isabel do Carmo estavam presos, já não tinham mão no PRP-BR, e uma boa parte deles radicaliza-se na criação das FPs 25, essas sim criadas de uma forma muito mais estruturada,
muito à semelhança, os mesmos modelos organizacionais do que tinha a Grapo e a ETA, com quem, aliás, eles tinham alguma proximidade política, e algum financiamento a determinada altura, curiosamente, e, portanto, criaram os mesmos modelos, aliás, tinham as mesmas as casas de recuo, o pagamento que faziam aos dissidentes quando estes eram presos, às famílias dos dissidentes quando estes eram presos, o uso do dinheiro dos assaltos até para comprar jornalistas. Manuel, disseste dissidentes, mas era a família dos presos? Não, dos dissidentes mesmo? Disse dissidentes, mas era a família dos presos. Família dos presos, exatamente. Okay. Peço desculpa. Sim. E, portanto, os modelos organizacionais de financiamento eram muito semelhantes entre a ETA e as FPs 25. Obviamente mais profissionais na ETA, mas eram modelos muito semelhantes. Bom, mas recuando um bocadinho, houve um primeiro indulto, como eu referi aqui, em 1982. Nessa altura houve, aliás, vários avisos ao hotel de que ele não devia abandonar a violência armada com as FPs 25, avisos que vieram da Presidência da República, entre o Vítor Alves e o General Ramalhianes, o próprio Ministro da Administração Interna, Ângelo Correia, um dia encontra o hotel à saída de uma recepção de uma embaixada e questionam sobre a participação dele nas FPs 25, e mesmo assim, um ano depois, o hotel é condecorado pelo Presidente Ramalhianes com a Ordem da Liberdade. Menos de um ano depois, e menos de um ano depois disto é preso. Portanto, isto acontece alguns em 82, em 83 ele é condecorado com a Ordem da Liberdade, e em 84 é preso. Por isto, atribuir a responsabilidade única a Mário Soares não é exatamente verdade. Temos que havia em toda a classe política de esquerda uma vontade de limpar esta mancha no currículo do hotel. Portanto, daqui nós podemos aferir que se o hotel não pertencesse às FPs 25, estas teriam sido condenadas. Claro. Ou seja, o hotel foi o melhor salvo-conduto que as FPs 25 podiam ter para depois terem vindo a ser amnistiadas e, tendo a maioria dos membros, cumpriu entre 3 a 5 anos de prisão. Depois da amnistia aprovada, os membros das FP 25, incluindo Otelo, ainda seriam julgados no início do século XXI pelos crimes de sangue que não tinham sido amnistiados. Mas nessa altura, os tribunais já não conseguiam provar quem tinha matado quem, nem quem tinha ordenado os homicídios e assaltos em concreto. Ainda assim, o tribunal entendeu de forma bastante assertiva que todos aqueles réus tinham atuado de forma concertada e organizada na criação de um projeto global que visava a tomada de poder e a subversão do funcionamento das instituições do Estado, prevendo o recurso à violência armada, incluindo a intimidação, o rapto ou a eliminação física de pessoas. Havia aqui uma manipulação, é certo, mas também havia uma complexidade do tema, e eu acho que esse foi o grande mérito que o Nuno Gonçalo Poças trouxe ao debate público. O livro do Nuno, já tinha havido esse livro do Vilela, até havia outro de um antigo inspetor da BPJ, que era o Barra da Costa, mas este Vilela, particularmente, como prova documental, há um livro com uma base documental interessante, depois tudo o resto é mal feito, é incompleto, é descontextualizado. Mas nunca ninguém se tinha debruçado no tema processual e no tema da amnistia e desmistificado o tema do imbróglio jurídico. Não havia imbróglio jurídico nenhum. E o Nuno teve esse grande mérito. O Nuno, além de ter contextualizado tudo aquilo que tinha acontecido, o ambiente político da altura, o próprio ambiente da comunicação social, ele, sendo advogado de formação,
estudou a fundo toda a parte do processo e, portanto, desmistificou o conceito de imbróglio jurídico, que foi o conceito defendido para se aprovar a amnistia. Ou seja, se vocês se lembram, o processo andou até ao Tribunal Constitucional, depois o Tribunal Constitucional voltou ao Supremo à relação, e da relação voltou ao Constitucional. Exato. Já depois de ser aprovada a amnistia, mandou repetir o julgamento. O Constitucional mandou repetir o julgamento com base num artifício dos réus que não quiseram a gravação do julgamento. Esta própria decisão foi uma decisão que chegou a ir ao Supremo. Portanto, e os réus conseguiram não gravar o julgamento. Ora, e o Supremo e o Constitucional entendeu que os réus deveriam ter o direito de reapreciação da prova, apesar de que ficou claro que não havia nenhum problema com a prova. Pois. Bom, mas era a convicção da Procuradoria que, havendo repetição do julgamento, sendo as provas tão documentais, que elas resultariam em novas condenações dos réus. Portanto, o tema do imbróglio jurídico não existe. Aliás, para legitimar a amnistia. Foi um tema para legitimar a amnistia. Aliás, se assim fosse, estaríamos agora a amnistiar todos os crimes da Operação Marquês, porque já passaram muito mais anos sobre a detenção dos membros da Operação Marquês do que na altura decorreram entre a detenção e a condenação e as sucessivas recorrências. Não é? Mas o mérito aqui do Nuno foi ter conseguido desmistificar o tema do imbróglio jurídico, ter conseguido explicar o tema da amnistia, do processo, e ter conseguido explicar o logro do que foi a amnistia e da falta de necessidade. O país não precisava da amnistia. O país podia ter deixado o Poder Judicial cumprir o seu caminho. Quer dizer, com mais lentidão, menos lentidão. Agora, é outra coisa aqui interessante também. Fala-se muito dos FPs 25 como sendo o primeiro mega processo. É exatamente o contrário. Não se aprendeu com o processo das FPs 25. No processo das FPs 25 houve uma separação entre crimes de sangue, que aliás estavam separados por várias comarcas e foi preciso concentrar na boa hora, e os crimes de associação terrorista. O que permitiu que fossem processos mais céleres. Ao contrário do que se faz hoje, que se junta tudo num único processo e se procura as relações todas e, portanto, estamos no estado em que estamos. Esta história, referente a um dos episódios mais violentos e vexantes para um Estado de Direito, terminaria assim. Dezenas de criminosos ilibados pelo Estado de crimes concretos e dezenas de vítimas com as suas famílias ignoradas pelo mesmo Estado. Atualmente, colecionam-se humilhações jurídicas e injustiças grotescas, cresce um ambiente de impunidade num país pouco exigente e habituado a ver fugir o criminoso. Há mesmo conformismo derrotista, onde nada se espera da justiça e se depreende a inutilidade da honestidade. Mas é neste cinismo exacerbado que se deve expulsar o receio e convocar a coragem para se defender a valores maiores. Vou defender-te, ó minha pátria imortal. Bandeira verde e encarnada, és Portugal. Não poderia feito o 25 de Abril se pensasse para que íamos cair para na situação em que estamos atualmente, e tinha pedido a admissão do oficial do Exército. Se calhar, como muitos jovens fazem agora, tinha ido para o estrangeiro. Se quiseres assistir integralmente a este conteúdo, vai ao nosso Patreon e faz parte deste projeto. A primeira tier é gratuita e já te permite assistir a este conteúdo exclusivo.